O atacante Léo Ceará pode voltar para o Vitória nessa Série A. No vídeo de hoje quero falar sobre esse jogador que já foi sim procurado pelo Leão para essa temporada de 2024. Em que momento isso acabou acontecendo? Esta reta final de contrato dele também no futebol japonês, onde soma bons números. Aquela polêmica também envolvendo o acerto do jogador com o Bahia para 2021. Como aconteceu? Será que o Vitória recebeu alguma coisa? O Leão que tem sim um percentual ainda sobre o atacante Léo Ceará. Só antes de começarmos o nosso vídeo de hoje e comentarmos também sobre uma outra opção brasileira lá no futebol japonês, ex-Goiás, Atlético Mineiro e Botafogo, eu peço para você deixar seu like aqui embaixo, se inscrever também em nosso canal, confira o nosso canal de cortes, lá a gente está bem pertinho de alcançar esta marca de 1000 inscritos, conto com a sua colaboração. É importante a gente ter um canal secundário aqui na plataforma também, com pelo menos 1000 inscritos, dá uma segurança maior também na continuidade do projeto. E faça a sua aposta com o nosso parceiro aqui do canal, a Esportiva VIP, a partir de R$1, via Pix, sem burocracia, todos os jogos do Vitória nessa Série A. O link no primeiro comentário fixo. Bora começar o nosso vídeo de hoje para falar sobre o atacante Léo Ceará, que teve sim uma passagem interessante pelo Vitória, Inicia ainda na temporada de 2014 no elenco profissional, depois volta em 2018, retorna também em 2020 e acabou saindo rumo ao futebol japonês, não da forma que o torcedor do Vitória esperava. Sobre o Léo Ceará, ele foi procurado pelo Leão para essa temporada de 2024. Essa informação foi confirmada pelo portal Bahia Notícias, que garantiu o seguinte: houve sim um contato da diretoria do Vitória ao final do ano passado, visando o começo desse ano e principalmente na disputa da Série A do Campeonato Brasileiro, para contar com o centroavante. Sendo sincero com vocês, acho que o Léo Ceará seria um jogador interessante para o Vitória no Campeonato Brasileiro. Não é o nome dos sonhos, mas olhando financeiramente falando, aquilo que cabe hoje para o Vitória é uma opção. E por que eu falo sobre o Léo Ceará nesse momento? Ele está em reta final de contrato lá no Cerezo Osaka do Japão. O vínculo dele se encerra no dia 31 de janeiro de 2025, mas o campeonato japonês geralmente acaba também no mês de dezembro. Então, vamos colocar, ele tem um vínculo basicamente até o final desse ano. Soma números muito bons, tá? Lá na primeira divisão japonesa, são 16 gols em 26 jogos, além de uma assistência. Pode até questionar, mas a liga japonesa é mais fraca do que o Brasileirão. De fato. Mas assim, se ele tivesse 20 jogos e 2 gols, até não falaria nada não. Mas é um titular absoluto, marcou 16 gols, cara, é muita bola na rede para um jogador, dessa função de um camisa 9, faz o seu papel muito bem feito. No ano passado foram 13 gols em 40 jogos. Quando chegou ao Japão, no Yokohama Marinos, também foram 13 gols em 32 partidas, um centroavante forte, muito bem posicionado, bate bem na bola, 1,78 m de altura, ele que é destro. Pode deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários sobre o Léo Ceará, esta reta final de contrato dele, e uma coisa também importante, o Vitória tem 30% de uma venda futura do Léo Ceará. Então, por exemplo, se ele não continuar no Cerezo Osaka, antecipar esse contrato dele hoje, por exemplo, o Vitória tem sim direito de uma eventual transação em 30%. É sim uma quantia interessante. Por quê? Hoje, segundo o site Transfermarkt, ele está avaliado em 1.700.000 euros. Então dá para a gente colocar aí que no valor em real hoje, uma média de euro a 5, 6, vamos colocar a 6, ele está avaliado em mais ou menos 10 milhões de reais. Neste momento, eu não acho que o Cerezo Osaka anteciparia o contrato dele para ele sair agora. Só que com uma pequena compensação financeira, algo aí na faixa de 2 milhões, 3 milhões, talvez seja possível, tá? Para tentar repatriar o jogador, mais um salário, Provavelmente o Léo Ceará ganha bem mais lá no Japão do que estava aqui no futebol brasileiro, até porque senão não faria muito sentido, essa sua saída. Provavelmente, tá, o Léo Ceará não ganha, não é uma informação oficial, só um pitaco, tá, aqui no vídeo, ele não ganha menos do que 200, 250 mil lá no futebol japonês por mês. Aquela saída dele do Vitória foi conturbada, o Vitória tinha afastado ele do elenco, voltou, não estava dando certo ali em 2020 com o Júnior Viçosa e o Caicedo. Ele voltou, até que fez alguns golzinhos na Série B, só que não ficou para o ano seguinte. E ele tinha um pré-contrato com o Bahia. Isso acabou, sim, de fato, afastando o torcedor. Ele assinou um contrato com o Bahia, só que acabou quebrando esse vínculo para fechar com o Cerezo Osaka, com o Yokohama Marinos
lá do Japão em 2021, e o Bahia ficou com 1.600.000 reais, enquanto o Vitória, que é o clube que o revelou, não ganhou nadinha, tá? Quando ele começa no Vitória, ali em 2014, poucas chances, foi emprestado ao futebol japonês em 2016, rodou também pela Campinense, Confiança, onde foi bem em 2018, quando retorna ao Vitória na Série A. 2019 também começa no Vitória, acabou sendo emprestado ao CRB, marcou 14 gols naquele ano, em 32 jogos, foi bem na segunda divisão também em Alagoas, e em 2020 mais 20 gols em 42 partidas pelo Vitória. Pode deixar o seu pitaco, o que você pensa sobre esse jogador também. Para você apostar no próximo jogo do Vitória contra o São Paulo é com a Esportiva VIP, a partir de R$1, via Pix, sem burocracia, o link no primeiro comentário fixado. Vitória do Leão fora de casa, pagando 7 a cada real apostado, um empate pagando 4 e vitória do São Paulo em casa, 1,41. Os outros jogos desta rodada na Série A: vitória do Botafogo contra o Bahia, 2,80, um empate a 3,25. Vitória do Flamengo contra o Red Bull, 1,56. Empate entre Criciúma e Grêmio pagando 3,10. E vitória do Cruzeiro contra o Inter fora, na cotação de 3,05. Essas e todas as outras odds na sequência do Brasileirão, jogos das séries A, B e C você encontra lá na Esportiva VIP, e também o retorno do futebol internacional, como por exemplo o campeonato inglês, espanhol, italiano, é com a Esportiva também. O link logo aqui abaixo no primeiro comentário fixado. E para completar o nosso vídeo de hoje, eu já falei sobre o Léo Ceará, né, que é um jogador do futebol japonês que foi procurado pelo Vitória no finalzinho do ano passado. Uma outra alternativa que eu vejo para a posição de atacante, seja pelas pontas ou até mesmo para centroavante, é o Eric, né? Acho que você lembra dele. Ex-Goiás, Botafogo, Palmeiras, Atlético Mineiro. Hoje ele atua pelo Machida Zelve, esse clube no futebol japonês, e está em reta final de contrato, tem vínculo por lá até janeiro de 2025. No ano passado ele foi muito bem na segunda divisão, né, do Japão, ele foi contratado naquele momento, 18 gols e 7 assistências em 30 jogos. Nessa temporada de 2024, um pouco mais discreto, vem jogando com frequência, atuou nesse último mês de agosto, também durante o mês de julho, mas vem sendo neste momento um jogador mais reserva do que titular. Vou deixar para vocês o mapa de movimentação do Eric nesta temporada segundo o SofaScore, um mapa preenchido mais na região central do gramado, ele que vem atuando mais como um segundo atacante, vamos colocar assim, mas também pode atuar pelas pontas. Ainda é um jogador com boa movimentação, boa velocidade. Ponta direita, já atuou também na ponta esquerda em bons momentos pelo Goiás. O Eric, como ele tem vínculo somente até o final do mês de janeiro do ano que vem, ele já pode inclusive assinar um pré-contrato com qualquer clube do futebol brasileiro ou mundial, né? Porque o vínculo dele já está a menos de 6 meses do fim. Nessa temporada, pelo que eu pude apurar, ele foi procurado pelo Goiás. Eu que sou torcedor do Verdão, tem um canal do Goiás, ele chama Goiás News. Vou deixar o link aqui embaixo na descrição do nosso vídeo, mas as negociações não avançaram. Também não é um jogador barato, mas eu faria sim essa indicação para o Vitória na Série A do Campeonato Brasileiro, como eu falei, tanto para a função de ponta, quanto também para um segundo atacante. Ele que tem 1,70 m de altura, é destro, e aqui no Brasil, além do Goiás, ele teve uma boa fase no Botafogo. Em 2018 marcou 5 gols em 17 jogos, e em 2019, antes de ir para o futebol japonês, ele marcou 9 gols e deu 4 assistências em 29 aparições, quando acabou sendo negociado com o Yokohama Marinos. Foi vendido do Goiás para o Palmeiras, mais ou menos 13, 15 milhões de reais ali ao final de 2015. Não deu certo no Palmeiras, também uma passagem discreta pelo Atlético Mineiro, e bons números sim no Botafogo, lá no Japão pelo Yokohama Marinos, também 2 temporadas no Changchun Yatai, lá do futebol chinês, e agora mais 2 anos também no Machida Zelvia do Japão, retornando à primeira divisão e sendo também um nome de destaque por lá, né, pelo menos na figura de uma grande contratação, etc. Reta final de contrato, acho que seria um bom reforço. Pode deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários, o seu pitaco, qual seria a sua sugestão. O Vitória que já contratou, né, alguns jogadores também vindos do futebol japonês nos últimos anos. Esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like aqui embaixo, se inscrever também no nosso canal, ativar as notificações e fazer a sua aposta na Esportiva VIP a partir de R$1 via Pix, sem burocracia. Todos os jogos do Vitória nessa Série A é com a Esportiva no primeiro comentário fixado. Quem falou com vocês foi o Guilherme e nos vemos em uma próxima oportunidade. Valeu, galera!